Ao longo da história da humanidade, principalmente após a questão da educação formal, uma das principais coisas estudadas, inclusive pela filosofia, foi a questão do aprendizado. Como é possível aprender? Como é possível ensinar? Essa questão está presente desde os filósofos antigos, como Platão, Aristóteles, e passando inclusive para os pesquisadores modernos de campos como psicologia, educação e áreas afins. Por isso, nesse vídeo nós iremos tratar exclusivamente de uma pequena noção introdutória da concepção construtivista de educação. A primeiro momento, quando falamos em educação, nós estamos nos perguntando sobre uma questão principal. O que é aprender? Como se dá esse processo de aprender? Uma primeira coisa que é importante ressaltar é que todos nós somos capazes de aprender. Isso é uma qualidade defendida por todos os pesquisadores ao longo da história, é uma qualidade, uma característica de todos os seres vivos, inclusive do ser humano, que é o ser vivo tido como o ser vivo mais completo nessa questão de ser capaz de aprender. E aprender em que sentido? Aprender no sentido de que todo ser vivo, ele se relaciona com o meio em que ele está, e dessa relação com o meio, ele aprende, ele tem noções, ele tem concepções, e a partir disso ele começa a aprender. Nesse ponto, já há uma questão primordial que nós precisamos colocar na nossa cabeça e ter como convicção. Que noção é essa? A noção de que todos nós, de imediato, desde o primeiro momento em que nascemos, já aprendemos. Aprendemos por quê? Porque desde quando nós nascemos, nós, como qualquer ser vivo, já nos relacionamos com o ambiente que nos cerca. Mesmo que essa consciência da relação com o ambiente que nos cerca vá se desenvolvendo ao longo dos anos. É verdade. E é aqui, especificamente nesse ponto, em que a noção de educação construtivista vai se firmar e vai trazer como forte suas concepções. Como o próprio nome diz, a noção de educação construtivista vai defender a construção do aprendizado ao longo do tempo. Ou seja, vai defender que nós não nascemos sabendo de tudo. Nós vamos aprendendo e vamos construindo conhecimento ao longo da nossa relação com o meio que nos cerca, como todo e qualquer ser vivo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Essa ideia de que aprendemos e vamos construir um aprendizado ao longo da história é uma marca da educação construtivista. Por que é uma marca da educação construtivista? Porque assim, outras ideias, outras concepções sobre educação e aprendizado que vão defender que nós já nascemos e sabemos tudo aquilo que vamos relembrar, saber ao longo da nossa vida. Por exemplo, um dos filósofos antigos que vai ter uma concepção desse sentido, que durante a nossa vida nós apenas vamos relembrar aquilo que nós já sabemos, é o filósofo antigo Platão. Para você saber mais sobre Platão, desde já, recomendo que você deixe seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo, quero aprender sobre reminiscência em Platão, e se inscreva no canal, porque logo mais irei estar fazendo um vídeo de conteúdo exclusivamente filosófico sobre Platão, em que falaremos também dessa questão da reminiscência. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Porém, voltando ao assunto do nosso vídeo, autores como Platão e alguns outros ao longo da história vão defender de que o aprendizado ao longo da vida ele é um recordar, ou seja, que nós desde o momento em que nascemos já temos todos os conhecimentos à nossa disposição, porém nós vamos recordando esse conhecimento ao longo da vida. Diferentemente disso, a educação construtivista, ou seja, a teoria, a ideia de educação construtivista, que é a que nós estamos estudando exclusivamente nesse vídeo, ela vai defender que sim, existem características do ser humano que já tem desde o nascimento. Como, por exemplo, o ser humano tem como característica, desde o nascimento, a capacidade de aprender. Porém, para a teoria construtivista,
essa capacidade exclusivamente de aprender, ela vai se construindo, se desenvolvendo a partir da convivência, da vivência com os outros. Um exemplo muito específico para a noção construtivista de educação, de aprendizado, é a noção de que nós já nascemos com a capacidade de aprender, porém é na vivência com os nossos pais, com a nossa família, com a nossa sociedade, que nós vamos aprendendo algumas concepções e outras não. Vamos adquirindo algumas ideias e outras não. Um exemplo muito objetivo disso, quando nós pensamos no campo de ética e moral. Existem verdades, existem conceitos éticos, morais, que são tidos como únicos em uma determinada sociedade e já em outra sociedade se pensa totalmente diferente. Isso é um exemplo claro de que nós podemos aprender esses conceitos, essas éticas, essa moral, né, na verdade, e ao longo do nosso desenvolvimento nós vamos tendo essa moral como verdade ou não, ou podemos romper com essa moral que nós aprendemos na nossa família. Já avisei que vai dar merda isso. Ou seja, dentro da concepção construtivista, nós temos de imediato, quando nascemos, a possibilidade de aprender. Isso é comum a todo ser vivo, inclusive ao ser humano. Porém, como o próprio nome diz, o aprendizado ele vai se construindo ao longo do tempo. Um dos principais autores dessa concepção construtivista, que vai ter sua teoria de aprendizado exclusivamente dentro dessa concepção construtivista, é o Jean Piaget. Então, toda a teoria do Jean Piaget, das fases do desenvolvimento, são teorias que partem dessa ideia de que o aprendizado ele é construído. Para concluirmos o nosso vídeo e termos uma noção geral da ideia construtivista de educação, nós precisamos lembrar que, para a ideia construtivista de educação, todo ser vivo, inclusive nós humanos, nascemos com a capacidade de aprender. Porém, para a ideia construtivista de educação, nós vamos aprendendo, vamos se desenvolvendo, vamos construindo aprendizado ao longo do nosso desenvolvimento. Ou seja, diferente de autores antigos e de outras tendências de educação que vão defender que nós já nascemos com todos os conhecimentos e que ao longo da vida a gente vai só relembrando, a teoria construtivista vai defender que nós nascemos com a capacidade para aprender e que essa capacidade ela é desenvolvida ao longo da nossa convivência com a nossa família, com a nossa sociedade e principalmente no que diz respeito à educação, com os mestres que vão nos ensinar. Para resumo de história, a teoria construtivista ela vai contra ideias de que nós já nascemos com conhecimento inato dentro de nós e vamos apenas relembrar, reconhecer esse conhecimento, e ela defende que a educação, o aprendizado, ela é uma construção. Um dos principais influentes dessa ideia, dessa concepção de teoria de educação construtivista é o Jean Piaget, que logo mais iremos falar sobre a sua teoria de desenvolvimento e as fases do desenvolvimento da criança, segundo ele. Para mais vídeos sobre essas tendências educacionais, sobre essas concepções de educação e principalmente para conteúdos filosóficos, deixa seu like, comenta no vídeo, quero aprender mais e compartilha esse vídeo com alguém que você gostou.